Marcos 12. Hein? Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra, ou algumas versões armassem a ele uma armadilha. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que não se importa com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me então um denário para que eu veja. Então eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiravam dele. Palavra do Senhor. Pai, fale conosco através das Escrituras agora, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para compreender a sua doce e santa palavra. Nós sabemos que a fé vem por meio da palavra de Deus. Então, que nesse momento, Senhor, o Senhor use a minha vida para comunicar o Evangelho de forma clara, precisa para o seu povo. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Irmãos, o tema que eu dei para esse sermão é ensaio sobre hipocrisia. Tá? Vou relembrar para vocês um pouco do contexto daquilo que a gente está estudando, tá bom? Os relatos que a gente vai ver adiante nessa pregação, eles estão se passando na semana da Paixão de Cristo. Irmãos, Paixão de Cristo, esse termo passione, no latim, ele não tem a ver com esse sentimento romântico que nós temos por alguém que nós amamos. Pelo contrário, paixão, no latim, tem a ver com sofrimento. Tá bom? Então, aquilo que é chamado de Paixão de Cristo é um relato sobre os últimos dias de Jesus Cristo na Terra. Aqui, especificamente aqui, é a quarta-feira. A gente está falando da finaleira dos dias de Jesus aqui na Terra, como homem-deus. Então, na segunda-feira, como a gente leu alguns capítulos e versículos anteriores, Cristo vai até Jerusalém para ali ser entregue. Ele se entregaria por nós. Jesus não faz isso como alguém que não sabe o que existe diante dele. Pelo contrário, ele caminha como general na frente do seu povo, se entregando em sacrifício. Depois que Jesus entra em Jerusalém, diante dele existe algo muito interessante que acontece. Aquele povo que ali o esperava, eles reconhecem através dos feitos de Jesus de que de fato ele era o Messias. Pelo menos é o que o texto parece, ao ponto deles renderem-lhe glória. Eles dizem: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, tacam ramos para ele, e é uma entrada triunfal, algumas versões dizem. Depois disso, ele, na terça-feira, parece que o storytelling do texto muda completamente. O texto diz que Jesus amaldiçoou uma figueira, depois ele vai ao templo, e ali ele expulsa todos os mercadores do templo. E ele confronta mais uma vez os religiosos. Como de costume, os sinédrios religiosos estavam muito irritados com Jesus. Para eles, Jesus era um mal que precisava ser vencido a qualquer momento. Aquele pequeno nazareno que eles achavam insignificante, de repente começa a crescer e se tornar alguém muito perigoso para as questões políticas dele. Gente, aqueles homens perseguiam Jesus porque Jesus era um perigo para a religião deles. Aquele Jesus falava de coisas parecidas com eles, mas com uma autoridade que eles não tinham. Então esse mal deveria ser extirpado porque ele estava causando problemas demais para a gente. E o Sinédrio estava enfurecido com Jesus. Contudo, nesse processo que nós estamos estudando verso a verso, o capítulo de Marcos, a gente percebe que a raiva desses homens não tinha relação com uma dúvida se Jesus de fato era alguém diferente ou não.
Porque a própria Escritura nos deixa claro, e nós vemos isso em vários versículos, que estes homens foram testemunhas oculares de milagres feitos por Jesus, que comprovavam que ele não era um simples nazareno ou um homem qualquer. Afinal, nenhum homem teria poder para expulsar demônios e fazer aquilo que eles faziam. O texto diz que muitas vezes eles estavam lá. Eles viram pessoas serem curadas. E cá entre nós, não é todo dia que a gente vê uma pessoa ser curada, né? De fato. Jesus não era alguém que eles não tinham um entendimento de quem ele era. Estes homens criaram trilhos e jeitos de pegar Jesus. Ele está fazendo muito problema pra gente, então a gente vai dar um jeito de pegar esse cara. Eles eram doutores da lei, correto? Nós já estudamos juntos, letrados, gente que sabia do que estava falando, que tinha o Antigo Testamento decorado. Aí falaram, poxa, ele não estudou na escola de Léo, lembra? A gente chamar, a gente vai pegar ele teologicamente. Ele não se porta como um rabino, ensinando coisas? Então, deixa com a gente. É de teologia que você quer, Jesus? Não espera. E o texto diz que, por vezes, eles vão até Jesus com a finalidade de colocá-lo à prova. Ou seja, a gente vai jogar alguma pergunta teológica, algum problema que esse Jesus vai ficar meio que encurralado e a gente vai provar para todo mundo que ele é só mais um falastrão aí. Falando que vem em nome de Deus, que é o próprio Deus. Vamos desqualificar ele rápido teologicamente. O problema é que nós vimos o que aconteceu toda vez que eles tentaram fazer isso, né? Eles vinham até Jesus, Jesus dava uma invertida neles e eles saíam dali totalmente irritados. Eles tentaram carteirar com Jesus, com que autoridade o Senhor faz isso? Jesus dá no meio deles. Quando Jesus cura um homem, quando Jesus perdoa os pecados de um homem doente, eles dizem, com que autoridade você perdoa pecados? E Jesus fala, o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer, levanta-te e anda? E de repente ele fala, se levanta e anda. E aqueles caras ficam desconcertados. Então, teologicamente, eles não conseguiram repreender Jesus. Jesus tinha uma autoridade, a Bíblia deixa isso claro, que era muito diferente deles. Quando a Bíblia fala sobre autoridade, ela fala sobre falar em nome de alguém. Um fariseu, ele nunca falava em nome dele. Um fariseu sempre falava em nome da escola que ele representava. Só que essa era a diferença de Jesus. Quando ele falava das coisas de Deus, ele falava em nome dele, que ele é o próprio Deus. O homem Deus falava de si mesmo e das coisas que ele sabia. Então era mais ou menos assim que esses homens estavam. Só que aqui, nesse texto que a gente vai ver nessa noite, eles fazem algo que revela a sua hipocrisia, e nós vamos estudar 3 questões sobre hipocrisia, né? E esse texto diz que, logo no primeiro verso ali, que a gente leu, verso 13, que eles enviaram alguns fariseus junto com herodianos, para que apanhassem Jesus ou armassem a ele alguma armadilha. Existem alguns pontos que são centrais para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro é entender os personagens. Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender quem falou, quando falou e para quem estava falando, e quais são os personagens que estão diante de nós no texto. Esse texto apresenta 2 grupos, fariseus, pessoal do Sinédrio, a cúpula religiosa que mandava e desmandava ali, e ele fala sobre herodianos, correto? Este talvez seja um dos cenários mais tensos que a Escritura tem para nos mostrar do quão canalhas esses homens eram e quão determinados eles estavam em matar Jesus. Por quê? Porque quando diz que eles chegaram para os herodianos, esse texto está escancarando que eles dormiram com o inimigo. Eu não sei se vocês sabem, mas os herodianos eram romanos. E esses fariseus e galera do Sinédrio era hebreu. E uma das finalidades do seu chamado e do seu propósito sacerdotal, como líder religioso, era cultivar e proteger o povo hebreu. E eu não sei se vocês sabem, mas o povo romano era um povo que tinha subjugado o povo judeu. Roma era, naquele momento, o país mais poderoso do mundo, e era muito comum ele chegar em outros países e dominar tudo, subjugar aquele povo. E o Império Romano, ele tinha 2 formas de fazer isso de forma precisa. Primeiro, eles reagiam com poder bélico, eles eram mais fortes, então se isso para guerra com ele era como uma guerra perdida. E a segunda forma que eles faziam para deixar claro para o povo que agora eles tinham alguém, outra nação que mandava sobre eles, era com taxação de impostos. Ao passo de que eles não só faziam isso, mas eles cooptavam judeus, pessoas dentro do povo, para fazer isso por eles. Quem lembra quem eram essas pessoas? Os famosos cobradores de impostos. Para um judeu, um cobrador de imposto
era o pior tipo de gente que existia, porque ele roubava do seu povo, tirava do seu povo para trabalhar para um povo que estava o subjugando. Para um fariseu, ele era um tipo de gente muito ruim. Para um hebreu comum, ele era um tipo de gente muito ruim. Por quê? Porque ele tinha feito aliança com uma nação pagã, porque eles adoravam muitos deuses, e ele estava usurpando o seu próprio povo. Faz sentido isso? Aqui a gente está vendo a mais alta cúpula religiosa fazendo aliança literalmente com os seus inimigos para tentar destruir um inimigo maior. Esse tal Jesus deveria ser acabado, destruído de qualquer forma. Dane-se quem a gente vai fazer uma aliança. O importante é a gente acabar com esse cara, porque ele representa para nós uma quebra de poder. Estes homens não estavam preocupados com a verdade, eles não queriam saber quem de fato era Jesus. Porque senão, diante dos milagres, da palavra e da autoridade de Jesus, eles teriam se convertido. Faz sentido? O problema deles era poder. A falsa religião desses homens, o problema deles era poder. Jesus era um inimigo que deveria ser destruído. Dane-se a verdade. Dane-se com quem eu faço parceria. Parece político em época de palanque, né? Ele está disposto a fazer uma aliança com o seu pior inimigo para ganhar a eleição e continuar perdendo no poder. É mais ou menos disso que esse texto está falando. Charles Darwin, ele diz, a política faz estranhos se tornarem companheiros de cama. É literalmente isso que esse texto está falando. A hipocrisia, irmãos, um dos pontos mais interessantes sobre a hipocrisia é que ela faz com que nós venhamos entrar em alianças espúrias. O hipócrita, o falso religioso, ele está disposto a fazer uma aliança até com Satanás, se for preciso, para se manter no poder. Esses eram os homens que foram até Jesus para tentá-lo. É interessante que, se a gente analisar, Satanás é capaz de orquestrar alianças entre sistemas completamente opostos, com a finalidade de destruir a verdade e o povo de Deus. Só que não é assim com o povo de Deus. O povo de Deus, aqueles que carregam a verdade entre si, eles não fazem aliança com o mal. O povo de Deus é fiel, porque eles sabem que não é nenhuma ideologia política, não é nenhuma questão religiosa que pode resolver o problema deles, não. O problema deles é resolvido com a verdade, porque é somente a verdade de Deus que liberta. Conheceis a verdade vos libertará, não é um slogan usado por político na última campanha. Não é. São palavras do próprio Jesus. Então, um hipócrita faz falsas alianças. E essa é uma questão que nós, como povo de Deus, precisamos sondar a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Porque o povo de Deus não faz alianças com o que é mal. Como estão as suas alianças? Com o que você tem negociado? Alianças espúrias são um ataque direto contra a verdade e a sua fé. Não há imparcialidade. Não há meio termo no Evangelho. Ou Deus é tudo para você, ou Ele não é nada. Não adianta você falar que é noiva de Cristo e ser amante do capeta durante a semana. Deus está nos chamando para viver a verdade. E todo aquele que não se submete ao governo de Jesus está na mesma situação que esses homens, em rebelião contra Ele. Só que eles eram espertos. A gente precisa ser honesto. Os fariseus eram a alta cúpula intelectual e religiosa. Os ataques deles contra Jesus eram sempre muito bem articulados. A diferença é que Jesus manjava mais xadrez que eles. Então, toda vez que eles tentavam dar um cheque em Jesus, ele voltava com um checkmate escancarado na fuça deles. Então, assim, em tese, a ideia por detrás desse texto é muito inteligente. Talvez a tentativa mais inteligente que esses homens fizeram em todos os 3 anos de ministério público de Jesus. O que eles fizeram? A gente fez uma aliança com o inimigo, correto? Um judeu, irmão, ele não tinha capacidade de, diante do governador, e voz para confirmar que outro judeu deveria ser, por exemplo, condenado. Porque a voz de um judeu para o Império Romano não tinha muito peso. Afinal, ele era subjugado pelo Império Romano. Estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer?
Então, quando eles chamam os herodianos, os comentaristas bíblicos apontam que qual que era a sacada desses caras? A gente vai colocar Jesus numa situação difícil. Por quê? Colocando Jesus numa situação difícil do lado de romanos, quando a gente for jogar isso pro governador, vão ser duas palavras contra uma. Se a nossa não tem tanta força, eles vão ouvir um judeu. Perdão, um romano. Faz sentido? Eu não sei se vocês lembram, mas tem um momento onde as pessoas vão contra-atacar Paulo e um daqueles romanos que estava julgando, ele fala bem assim, tá, mas isso não é problema meu, tipo, resolvam entre vocês. É isso que eles quiseram fazer. Eles colocaram Jesus numa sinuca de bico, correto? Diante de inimigos, mas que naquele momento serviriam para um propósito final. Ficou claro isso aqui? Só que, gente, a forma com que eles fazem é bem interessante, porque eles perguntam sobre impostos, certo? Ó, existe uma coisa bem interessante aqui. O fariseu, ele não tinha apego do povo para condenar Jesus. Nesse momento, o povo, poucos versos antes, estava fazendo o quê? Dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estão tratando Jesus como um Deus até esse momento. Dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Estão comigo até aqui? Está claro esse cenário? Então, eles não tinham apego do povo para levar Jesus diante dos governadores. Então, eles precisavam de um apoio. O apoio era de quem? Para ser a segunda voz, para confirmar, dos romanos. E a questão que eles fazem é muito interessante porque tem alguns contextos históricos que são muito importantes aqui. Eles olham para Jesus e agora um outro ponto, segundo ponto importante. Todo hipócrita é bom de lábia. Grava isso. É muito difícil muitas vezes diagnosticar um hipócrita pelo que ele fala, porque ele compensa o que ele não tem caráter na língua. O hipócrita é bom de lábia. Por isso que, infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas são enganadas por pastores corruptos, pastores canalhas, falsos pastores. Por quê? Porque eles são bons de lábio. E ser bom de lábio, falar coisas com discurso religioso, não significa necessariamente uma piedade. Porque olha o jeito que esses canalhas que foram tentar colocar Jesus numa sinuca de bico agem. Olha o que eles dizem. Mestre, sabemos que é um homem da verdade. E que ninguém te dá, que não olha para a aparência dos homens, mas ensina a eles o caminho da verdade. Olha que discurso religioso. Bonito. É interessante, né? Eles falam bem. São sofistas de primeira mão. Se você estudar um pouco a história da filosofia, os pré-socráticos, existia um grupo chamado sofistas. E quando tinha os debates na Ágora, que eram as praças onde as pessoas levantavam para discutir política, é dali que nasce a ideia de democracia, os sofistas eles tinham um entendimento de que o homem nunca, por si só, seria capaz de chegar ao entendimento da verdade. Então, eles se tornaram os primeiros professores. Eles eram professores do quê? De retórica. Porque se na Ágora a gente é incapaz de chegar a um consenso verdadeiro de alguma coisa, o que importa na discussão pública? Não é quem tem a verdade ou não, porque a gente já entende que a gente não vai ter ela. É quem tem o melhor discurso. Os sofistas eram especialistas em ensinar com que as pessoas articulassem cada vez melhor o seu discurso para que no meio do debate público elas fossem reconhecidas como alguém que de fato sabia o que estava falando. E é aí que a democracia nasce, é nesse cara que nós devemos confiar. Estes homens eram bons de conversa. Eles falavam coisas bonitas sobre Deus e são verdadeiras. Gente, a verdade é verdade até na boca do diabo. Estes caras estão falando verdade, que o discurso religioso deles era polido, tinha uma formatação religiosa bonita. De fato, Jesus é mestre, amém? Ele é verdadeiro, amém? Ele não se influencia pela aparência, ele não julga segundo as aparências, mas ele faz isso com fidelidade e amor, amém? Então eles falaram algo que é certo. O evangelista Lucas, quando ele vai relatar isso aqui, ele é bem interessante. Olha o que Lucas fala. Lucas registra um detalhe que aprofunda ainda mais a atenção desse texto. Ele afirma que estes homens, a palavra grega que ele usa é de ortos. Ele fala, quando ele fala ensino verdadeiro, a palavra grega é ortos, que vem de uma palavra que a gente usa muito nos dias de hoje, chamada ortodoxia. Então, o que eles estão dizendo é teológico mesmo. Eles estão fazendo uma afirmação assim, olha, o que ele diz é uma doutrina verdadeira e real. Tem muito fariseu com discurso religioso bom, tá? Que engana um monte de ovelha, mas não engana Jesus. Então, eles começam com um discurso bonito. A gente fala, quando a gente está estudando retórica, que isso que eles fizeram é a lógica do sanduíche, já viu? Quando a gente estuda retórica, a ideia é o seguinte, irmãos, é que você, quando vai fazer uma crítica, você não pode chegar criticando de vez, porque a pessoa vai meio que resistir contra você. Entende o que eu estou querendo dizer? Então eles falam, primeiro faça um elogio.
Aí você ganha a atenção da pessoa. Então, é como se colocasse o pãozinho de baixo, era o elogio. Depois, você coloca mais um elogio ali, e de repente você vai e critica, aí você fecha com mais elogio, assim a pessoa consegue te ouvir e entender melhor o que você está fazendo. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? É mais ou menos assim que eles chegam até Jesus. Eles chegam falando, nossa, mestre, primeiro, estão chamando ele de rabino, ou seja, reconhecemos sua autoridade, você faz isso, você faz aquilo, discurso completamente maravilhoso. Só que o final revela a dureza do seu coração, porque eles jogam uma pergunta para Jesus, que é a seguinte: é lícito dar tributo a César ou não? Gente, dar tributo aqui para César era pagar impostos. Daqui a pouco a gente vai entender o que é isso. Agora aqui tem uma tensão muito louca. Maliciosos, canalhas. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Em 6 a.C., existia um homem chamado Judas. Este homem não é o Judas, obviamente, que traiu Jesus. Esse era um nome comum. E este homem foi o cara que criou os Zelotes. Zelotes era um grupo extremista político. E nesse momento eles se revoltaram e estavam brigando contra o Império Romano. Então, quando eles perguntam, é lícito Jesus? Presta bastante atenção. Lembra que nesse cenário existe Jesus e os seus discípulos, existe o povo que estava ali, existe os romanos, existem os fariseus, lembra? São esses os personagens. Quando eles perguntam bem assim, é lícito pagar imposto ou não? Gente, era a sinuca de bico perfeita. Dependendo da resposta que Jesus falasse ali, ele ia se lascar porque os romanos iam falar, está tentando contra Roma. Ou ele ia se dar mal com o povo. Por quê? Qual era a expectativa desse povo aqui no Messias? A expectativa desse povo com relação a Jesus, se de fato ele fosse o Messias, não era muito espiritual. Por isso que Jesus fala, vocês não conseguem entender, eu estou falando de coisas do alto, vocês estão pensando em coisas da terra. Para esse povo aqui, o Messias era sobretudo um líder religioso, que sabe o que ele ia fazer? Ia fazer com que o povo judeu, sabe o que ele ia fazer? O povo judeu voltasse ao poder. Expulsar dali os romanos, a casa de Davi reinaria para sempre. Essa é uma das promessas do Messias. Então, para eles, Jesus, cheio de poder, pensa, há anos esperando essa promessa. De repente aparece um nazareno que tem poder para expulsar demônio, que tem poder para fazer qualquer coisa. Ele é perfeito. É tipo assim, veio um Messias, um libertador, que essa é a ideia, que tem superpoderes. É tipo o Superman, só que era Super Jesus, sei lá. E era isso que esses caras acreditavam. Eles acreditavam que Jesus era esse tipo de pessoa. Então, se Jesus falasse, não paga imposto, ele ia lembrar quem? Judas, o Zelote. Aí sabe o que eles fizeram com o Zelote? Judas, mataram, caixão e vela preta. Se Jesus falasse uma coisa que desagradasse eles, pronto, a gente tem um álibi para matar ele. Aí o fariseu ia se dar bem, porque o romano ia confirmar e pronto, ia condenar o cara. Faz sentido? Estão conseguindo entender o contexto? Só que se ele falasse que não, vocês têm que pagar imposto, o povo ia ficar revoltado, né? Porque Jesus seria desqualificado como Messias na cabeça deles na hora, porque ele não vai libertar ninguém. Ele está pedindo para a gente continuar pagando impostos para aqueles que nos roubam de nós. Este é o contexto desse texto. Louco isso, né, irmãos? Sabe o que é interessante? É que, voltando, a análise deles é perfeita, o discurso deles é perfeito. Mas o hipocrisia, ele é bom de lábio. E o exame para reconhecer um hipócrita não é pelo que ele diz, é por como ele vive. Quando Jesus Cristo ataca os fariseus em Mateus 23, ele fala, observem eles sentados na cadeira de Moisés, ensinando o povo. Eles têm um discurso perfeito. Ouça tudo o que eles dizem, só não faz nada que eles fazem. É assim que a gente analisa o hipócrita. A geração de vocês, povo de Deus, precisam pregar vivendo. Pregar vivendo é muito melhor do que viver pregando. Mas, ao mesmo tempo, vocês, povo de Deus, precisam ser como os bereanos. Ter um filtro para saber se aquele que está diante de vocês é um homem de Deus ou não. Esse filtro é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Não sejam enganados, irmãos. Um bom discurso religioso não significa um coração piedoso. Quando Judas, a Bíblia fala que Judas ficou endemoniado, o que ele fez? Quem lembra? Quando a Bíblia fala que Judas ficou endemoniado, ele vendeu Jesus. Lembra? Por 30 moedas de prata. Tem muito pastor endemoniado em púlpitos vendendo Jesus e sendo aclamados como reis. Essa frase é bonita e não é minha, não, é do Nicodemos, tá? Eu não teria essa capacidade de criá-la, mas é verdade. Tomem cuidado com quem vocês seguem.
Um discurso religioso desmembrado de uma vida piedosa é apenas alguém massageando o seu ego para que você, juntamente com essa pessoa, vá de tobogã diretamente para as águas quentes do inferno. Cuide da alma de vocês. Não aceitem discursos religiosos que parecem piedosos, mas que os levam à perdição. Agora, a segunda coisa, se você é esse cara, você pode enganar as pessoas, tá? A gente não tem as características e os atributos de Jesus. A gente não é onisciente, a gente não sabe o que está no seu coração. Mas deixa eu te contar um negócio. A Bíblia diz que Jesus você nunca enganou, tá? E um dia você vai ter que prestar conta para eles. Toda vez que esses canalhas se levantaram para tentar colocar Jesus à prova, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração deles, responde. Grave isso. Se você é esse tipo de gente que se levanta contra Jesus aqui na terra, até mesmo se for com um discurso religioso, um dia você vai prestar contas, porque Jesus sabe de tudo. Nada do que acontece aqui nessa terra vai passar em branco no dia do grande juízo. Todos nós prestaremos contas para o Senhor. E se você é um líder religioso, se você quer ser um líder religioso, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Você consegue entender a gravidade do que está acontecendo aqui? Isso é para todo mundo aqui. Este é o perigo da falsa religião. Ela tem aparência de beleza, ela tem aparência de piedade, mas ela é falsa. Por isso que Jesus denuncia aquele templo, que era bonito, que os cultos aconteciam, que era maravilhoso, mas não tinha vida. Jesus chama esses caras de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? É literalmente um caixão, bonitinho, maravilhoso. Você olha ali, é até bonitinho, né? Mas por dentro está podre, está morto. E como eu disse para vocês, o terceiro ponto desse sermão reparem bem no que esse texto vai nos ensinar. Toda hipocrisia será exposta. Um dia Jesus Cristo vai expor toda falsa religião. Vocês lembram disso? Quando ele fala que nos últimos dias vão ter as pessoas que vão olhar para Jesus e falar, mas eu expulsei demônios, eu fiz grandes coisas no seu nome. Jesus vai falar para eles, afasta-se de mim porque eu não os conheço. A hipocrisia desses homens, toda vez que eles tentaram passar a perna em Jesus, é exposta. E esse texto fala que eles iam tentar Jesus. E a palavra no grego aqui, presta bastante atenção, a palavra no grego aqui sobre tentar Jesus é a mesma palavra usada para arapuca. Sabe o que é arapuca? Aquele negocinho que a gente faz para capturar algo? É isso que esses caras queriam fazer. Eles queriam, colocar Jesus em uma arapuca. Jesus Cristo conhecia o coração daqueles homens. Isso revela que muitos de nós, mesmo diante de Jesus, mesmo com um discurso religioso, o nosso coração pode estar totalmente contrário àquilo que nós dizemos estar fazendo. Esse texto mostra pessoas que falavam bem, que entendiam de religião, que até mandavam na igreja, mas que o coração deles eram maus. A fala deles tem um sentido de arapuca. Como é que está a sua fé? Nesse momento, na nossa igreja e na sua vida de devoção, talvez tenha gente mais parecido com esses fariseus do que com os discípulos que se submetiam à vontade de Jesus. Gente que ouviu a verdade todo fim de semana. Gente que participa de alguma forma, percebendo aquilo que Cristo está fazendo. Participa de uma igreja saudável, está vendo os milagres que Jesus está fazendo, mas o coração continua nem aí com a verdade. Procura Jesus por qualquer outro motivo. Procura Jesus porque, sei lá, eu tenho um vazio e quando eu vou na igreja eu meio que supro ele. Procura Jesus porque eu quero que ele faça grandes milagres. Eu quero ter grana. Então Jesus me tem por cabeça e não por cauda. Por isso que essas igrejas, mega igrejas demoníacas estão lotadas. Por quê? Porque esses falsos mestres falam aquilo que as pessoas querem ouvir. É tipo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eles mentem e o povo gosta de uma mentira, porque no final essa mentira vai me fazer prosperar e pisar na cabeça do diabo. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Esse texto é forte, irmão. Jesus sabe o motivo e a motivação do coração de todo mundo aqui. Quando você entra diante de Jesus, irmãos, ele passa um raio-x perfeito ali. Sabe aquela coisinha que você tentou deixar escondidinha na mala? Que ninguém vai ver? Não vai adiantar. Ele vê todas as coisas. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe o que te motiva a estar diante dele. E isso vai ser exposto. Isso haverá de ser exposto. E o que esse texto fala é que Jesus, reconhecendo a hipocrisia do coração deles, ele olha para eles e diz, por que vocês estão tentando? Por que vocês estão querendo me colocar nessa arapuca aí? Tipo assim, gente, Jesus aqui, ele faz tipo Chapolin. Vocês não contavam com a minha astúcia, né? Vocês não estão ligados com o que vocês estão falando. Por que vocês estão... O que vocês estão fazendo? Tipo, sério mesmo? Vocês estão querendo me colocar nessa situação? E Jesus dá uma invertida maravilhosa neles.
Jesus faz uma coisa que é interessante, irmãos. Ele fala bem assim, quem aí tem essa moeda aí, essa inscrição aí? E deixa eu falar um negócio para vocês. Para os judeus, eles odiavam tanto o Império Romano que eles tinham algumas práticas que eles não faziam. Mesmo o Império Romano subjugando eles, a moeda que circulava no meio deles era a moeda do Império Romano, eles tinham alguns tipos de restrições que eles tentavam meio que assim, viver meio underground nesse mundo romano. Porque os romanos eram pagãos, correto? Pagão é que acredita em vários deuses, certo? Inclusive César para eles, essa representação de liderança, era um próprio deus para eles. Eu não sei se vocês sabem, mas nessa moeda que eles entregaram para Jesus, tinha a imagem de César, que era considerado para aquele povo pagão um próprio Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, um hebreu de verdade, ele não podia ter aquela moeda com ele. Por quê? Porque ele ia quebrar Êxodo, lembra? Não fará para ti imagens, esculturas, etc. Então, estar com aquela moeda significava, para um judeu que levava a sério a lei de Deus, tipo assim, você está quebrando o segundo mandamento. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí, tipo assim, eles vão tentar colocar Jesus numa cilada contra o povo, né? E contra o Império Romano. E aí eles dão uma moeda para Jesus. E os comentaristas falam que só aqui desmascaram o quão hipócritas eles eram. Porque eles, se eles fossem defensores da lei, da moral e da verdade, como eles falam, eles nunca teriam essa moeda. Ter essa moeda era tipo assim, eu concordo com esse governo, eu tenho benefício sobre ele. Jesus escancara a hipocrisia desses homens. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Só que Jesus não para e ele fala, quem tá? Qual é a imagem que está aí? Ou seja, mais uma vez ele reforça que para aqueles homens, aquele da imagem era um Deus e que eles estavam retendo aquilo entre eles. Os judeus odiavam os impostos, tá? Mas esse tipo de imposto aqui que Jesus fala nesse texto era o que eles mais tinham raiva, porque não era um imposto tipo que a gente pagava de renda, por exemplo. Não era um imposto que eles pagavam sobre aquilo que eles compravam, não. Mas como a gente faz assim. Esse imposto aqui era um imposto de 1 denário, que eles tinham que pagar individualmente. Cada pessoa tinha que pagar uma vez por ano essa grana. Então eles eram subjugados pelo Império Romano. Lembram disso? Eles pagavam impostos, impostos, impostos. E quando eles davam um dia de serviço deles para esse Império Romano, era como se eles falassem que, tipo, nem no dinheiro... Perdão, 1 denário era 1 ano de serviço. Falei errado. Quando eles estão falando... Não, eu não lembro. 1 denário é 1 ano ou 1 dia? Agora, confundi. 1 dia, perdão. Na minha cópia está escrito 1 denário por ano, aí eu falei 1 ano, perdão, era 1 dia de serviço. Então, quando eles davam esse imposto, é como se eles estivessem dizendo, tá, nós ganhamos o nosso dinheiro, somos subjugados por vocês, temos que pagar impostos de tudo, e ainda assim, a gente tem que dar 1 dia do nosso serviço para vocês. E estes homens estavam com a moedinha pronta ali. Só que a resposta de Jesus é interessante, é teológica, e em ano de eleição é bem importante a gente ter uma atenção clara no que esse texto está dizendo. Ele fala bem assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, certo? Vou fazer uma nota teológica aqui, tá? Meus amados irmãos, a Escritura é muito clara ao falar sobre as responsabilidades de um crente para com as suas responsabilidades civis e principalmente com a forma com que eles lidam com seus governantes. Romanos 13, Paulo nos ensina que toda autoridade é instituída por Deus. Tá? Então, Paulo afirma que todos os governantes exercem essa função como uma função a eles delegadas. Ou seja, eles são instrumentos de Deus para que em suas funções eles promovam aquilo que é bom, coloquem ordem nas coisas, para que eles executem justiça, ou seja, eles venham a punir aquilo que é mal. Então, quando Deus nos coloca diante dos nossos governantes, a Bíblia fala que de alguma forma a gente tem que se submeter a essas autoridades, porque Deus de alguma forma permitiu que elas estivessem ali, correto? Por mais que você não concorde com a autoridade política que esteja aqui, ou esteve no mandato passado, né? Porque o Brasil é muito polarizado, a gente pensa em nomes quando pensa sobre política, né? A Bíblia diz que nós, como povo de Deus, precisamos nos submeter. Mas não como quem se submete apenas a essa pessoa, mas como quem se submete a Deus. Dentro dessa lógica, irmãos, pagar tributos, o que Jesus está querendo dizer, é apresentado como uma responsabilidade que eles tinham, independente do governo que fosse. Ao pagar impostos, irmãos, o cristão reconhece que aqueles que estão governando ocupam uma função que Deus permitiu, e por isso a orientação é clara: agir como Deus espera que eles ajam. Como Deus espera que a gente haja?
Quer coma, quer beba, tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Como Deus quer que seu povo haja de forma irrepreensível, ou seja, não tenha que ser apontado. Então, irmãos, pagar impostos, por mais que doa na gente, por mais que a gente não veja um bom uso e administração desses recursos, é uma responsabilidade do povo de Deus, mesmo em um governo mau, porque quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo ao Senhor. E o próprio Deus trará juízo sobre aqueles que coordenam mal aquilo que lhes é colocado. Vocês conseguem compreender essa ideia? Eu sei que existem argumentos políticos, ideológicos, que dizem que não pagar imposto eu até anotei aqui que as pessoas falam, é uma legítima... Não pagar imposto é uma legítima defesa contra um Estado corrupto. Faz sentido? Óbvio que faz. Mas não é isso que as Escrituras dizem, irmão. As Escrituras dizem que a gente tem que pagar, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, reparem bem, mas o governo é corrupto, mas o governo faz isso. Jesus estava mandando esses caras pagarem imposto para um governo que subjugava aquele povo. Quando Deus permite que o Império Babilônico pegue o seu povo e coloque eles em uma circunstância difícil, onde eles trabalham como escravos, um povo que dominava belicamente passa a trabalhar como escravos para um ímpio, a Bíblia diz para eles continuarem vivendo de uma forma que glorifique a Deus. Você não vai ser cobrado pela forma com que os políticos administram ou não o dinheiro deles e a corrupção deles. Eles serão, tá? Mas você vai ser cobrado se você cumpre com as leis civis ou não. Jesus está falando que tem que cumprir, irmão. Mas sabe por que a gente pode cumprir, mesmo doendo o coração? Porque, de fato, o nosso país é muito difícil, né? A gente tem que fazer isso, irmãos, entendendo que quem governa a história é quem? É Deus. E que em sua soberana vontade, ele usa até maus governos para instruir o seu povo. Não é isso que ele faz com o povo na Babilônia? A própria Escritura diz que Deus permite que aquele povo ficasse cativo a um governo ímpio e corrupto, para que este fosse disciplinado. E a disciplina de Deus é em amor. Toda vez que Deus permite que nós passamos por situações difíceis, passamos por maus governos, Ele está permitindo que o seu povo, de alguma forma, nessa situação, não esteja sozinho. Nessa situação, Ele disciplina, corrige e melhora e aperfeiçoa o seu povo. Então, independente do momento político que a gente está vivendo ou não, seja fiel com os recursos que o Senhor te deu. As nossas obrigações civis precisam ser feitas, independente do estado que a gente está ou não. A corrupção deles não é uma legítima defesa para a sua. A corrupção do governo não é um álibi para você fazer seus pequenos delitos. Eu não estou fazendo falsa equivalência aqui não, tá? Tem gente que fala, você não é um corrupto, não desvia milhões, mas por um sinal. Não estou com essa falsa equivalência não, são coisas bem diferentes, tá? Vocês conseguem entender em termos de profundidade? Mas a gente é chamado para ser irrepreensível. Irrepreensível é não ter do que ser repreendido. E é uma vergonha o povo de Deus ser repreendido por não fazer aquilo que a lei diz. Nós deveríamos ser exemplo para as pessoas. Então, se você é crente, fica andando sem habilitação, acha bonito não pagar documento e fazer esse tanto de coisa que você sabe que é errado, você pode ter certeza que um dia você vai prestar contas para Deus. Se você tem uma empresa e se você tem dinheiro, a Bíblia diz que esses recursos não são seus, são de Deus e que você é um mordomo. E como um bom mordomo, você tem que administrá-los dentro das regras do seu chefe, do dono daquela grana. E Deus está dizendo que a gente tem que cumprir com tudo aquilo que precisa ser feito. Então, seja um crente de verdade, seja um bom cidadão nesse mundo. Nós, como povo de Deus, temos que ser exemplo para esse mundo caído. Nós, como povo de Deus, não podemos beber dessas fontes que nos dizem que a gente tem que dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali. A gente tem que ser um exemplo. Porque a verdade nos guia. Então, nesse ano de eleição, primeiro, não fica entrando em polarizações, discutindo, brigando com família. Tem tanta gente besta que briga com família, que briga com o irmão, que para de falar com gente da própria igreja por causa disso. Tenha postura, exerça o seu voto de forma digna. Passe ele pelo crivo das Escrituras. Deixa eu te falar um negócio. Uma votação, a gente nunca vota no melhor, tá? A gente vota no menos pior. Então analisa o menos pior a partir das Escrituras e vê qual meio que pode te dar uma justificativa ou não para votar. Mas seja um bom cidadão. Eu não queria que o nosso povo aqui da igreja fosse reconhecido por ser péssimo tipo de gente, péssimo testemunho. O que a gente já viu dentro de igreja, eu já vi, irmãos. Um monte de gente que ministrava na igreja, que tinha algum tipo de autoridade dentro da igreja e que teve que dormir e não acordar na cidade, porque estava sendo procurado porque os AJ queria pegar o cara. Tinha um nome mais sujo que pau de galinheiro. Não é para isso que Jesus te chamou, irmão. Seja crente.
pague seus impostos, viva de forma digna. Vocês estão entendendo? Jesus queria colocar, eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico diante do povo. Jesus dá uma neles. Não, de fato, vocês têm que fazer o que tem que ser feito. Ponto. Só que o texto não termina aí, tá, irmãos? Ele fala que aqueles homens tinham que dar a Deus o que é de Deus. E é assim que a gente vai terminar esse sermão, tá? Aqui a gente não está mais falando sobre moedas. Aqui a gente não está falando mais sobre um mau governo. E aqui a gente não está falando mais sobre imposto, nem sobre falsa religião. Aqui a gente está falando sobre pertencimento, tá? E a gente está falando sobre reconhecimento de quem deve governar as nossas vidas ou não. Se aquela moeda carregava a imagem de César e aqueles homens deveriam devolver ela a ele, o que nós devemos devolver a Deus se nós carregamos a sua imagem, a sua imago Dei e semelhança? É aqui que separa os homens dos meninos, sabe? E é aqui que a dificuldade reside, porque o nosso coração humano é mau. E a gente acha que, sei lá, Deus é alguém que merece 2 horas da nossa semana. Ou nem tanto, né? Porque domingo eu tô cansado e nem vou na igreja, sabe? Irmãos, Deus não é uma coisinha que tu tem que fazer uma vez por semana, sabe? Deus não é um negócio que tu tem que lembrar só quando precisa, tá? Ele não é o gênio da lâmpada que tu vai fazer 3 pedidinhos e ele vai resolver tudo que tu quer, tá? Ele também não é um hobby para tu gastar uma vez, 1 hora da sua semana com ele. Jesus tem que governar tudo nas nossas vidas. Se nós carregamos a imagem de Deus em nós, isso significa que nós devemos devolver a ele tudo que temos. O povo de Deus é chamado para viver uma vida integral ao Senhor. Crente, filho de Deus, Deus não quer suas sobras. Deus não quer seu tempo precioso. Deus nem quer seu dinheiro. O que você vai dar para um Deus que tem tudo? Sabe esse ouro, essa grana que você fica procurando, que você acha que vai solucionar todos os seus problemas da vida? A Bíblia diz que no céu as ruas vão ser de ouro, ou seja, a gente vai pisar nisso que é a coisa mais valiosa da tua vida. Olha como isso não é nada para Deus. Deus quer tudo, irmão. Deus quer tudo da gente. E às vezes a gente está até em dia, né, com César, né? Pagando nossos impostos, fazendo tudo bonitinho, uma pessoa ética, mas com Deus está zero. Deus quer tudo, irmãos. Deus quer ser seu primeiro pensamento, Deus quer ser a essência da sua vida, Deus quer tudo de você. Ou Deus é tudo para você, ou Ele não é nada. A gente precisa ser crente, cara. Eu não vou te enganar, porque um dia eu vou prestar contas para Deus. Só que você também não seja tolo, porque diante de Jesus Ele reconhece o coração de todo mundo. E Ele sabe se você é um hipócrita ou se você é um discípulo nesse momento. Vamos ser crente. Vamos viver para a glória de Deus. R.C. Sproul, quando ele vai falar desse texto, ele resume de uma forma magistral. Ele diz, quando Jesus diz para dar a Deus o que é de Deus, ele está exigindo a nossa lealdade suprema. O problema do homem não é ignorar a Deus completamente, mas tentar dar a Ele apenas uma parte da sua vida, mantendo sobre as outras coisas no seu próprio controle. Tudo que nós temos é de Deus, irmãos. Então, dar a Deus o que é de Deus significa, eu coloquei 4 pontos aqui. Reconhecer que você não é dono de nada. A sua vida foi Deus que te deu. Os seus recursos foi Deus que te deu. E tudo isso é de Deus. Você só está administrando enquanto pisa nessa terra. Tudo que nós temos é do Senhor. E tudo que nós temos um dia, todos nós prestaremos conta para Ele. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Segundo ponto, nós precisamos submeter a nossa vida ao senhorio de Jesus. Nós, o povo de Deus, não pertencemos a nós mesmos. É a primeira pergunta do Catecismo da Nova Cidade. Dar a Deus o que é Deus significa não viver mais para si, mas viver para a glória de Deus. Se tudo que Deus me dá, se tudo que eu tenho é de Deus, eu tenho que viver de uma forma onde a imagem de Deus seja clara. As pessoas precisam olhar para a forma com que eu vivo, para a forma com que eu faço as coisas mais triviais, como esse texto diz, comer e beber e ver que aquilo é feito para Deus. Dar a Deus o que é de Deus significa viver 100% Jesus. Isso não é aquela faixa do Neymar, não, né? Na cabeça. É viver de forma digna, irmão. Jesus não é uma faixa que você bota na cabeça de vez em quando. Jesus não é uma parada que você escolhe quando você está meio que mal, aí você fala com ele, se sente remorso, e não, eu vou seguir sério agora. Passa 2, 3 semanas, você nem lembra que ele existe. Jesus tem que governar tudo nas nossas vidas, porque cada ar que a gente respira é um lembrete de que nós somos sustentados diariamente pela graça desse Deus.
Então, valorize isso. Viva de forma digna. E depois que Jesus fala isso, todo mundo fica maravilhado. Mas aqueles fariseus continuam irritados com Jesus. E a minha oração é que você se arrependa e viva de forma digna. Para que a gente não seja como esses homens, sabe? Que procuram Jesus porque querem que ele nos sirva, quer que ele nos sirva, né? Que procuram Deus, que tem discursos religiosos. Dê a Deus que é de Deus, irmãos. Viva de forma digna. Viva de forma digna. Glorifique ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu acho bonito quando eu encontro uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte e continuou vivendo. Essa pessoa respira diferente. Ela age como se ela tivesse ganhado uma nova chance. Entende? Compreender o Evangelho é entender isso. Que Deus nos deu um novo jeito de viver. Então a gente tem que fazer isso de forma digna. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Em nome de Jesus. Vou fazer com vocês alguns recados aqui. Tá bom? Na quarta-feira nós temos diáspora. É na casa de quem? Oi? Do Khaled e da Bia, do nosso irmão Habib. Ele nem lembrava que era lá. A Bia fez assim. É lá, né? Você não lembrava? Cara, mas talvez a gente tenha que mudar essa semana, né? Por causa... Tá tranquilo? Do camelô? Não, beleza. Irmão, se você quer abrir a sua casa para receber a diáspora, fale com essa mulher maravilhosa que está aqui na frente, a minha esposa, tá? Então ela vai colocar o seu nomezinho lá no livro da vida. Brincadeira, ela vai colocar teu nome no livro lá da diáspora e a gente vai